Pronto, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Como sempre, mais uma aula destinada a você que se prepara para as provas de concurso. E agora o nosso desafio será estudarmos o processo legislativo ordinário. Agora há pouquinho, nós vimos o processo legislativo de emenda à Constituição, na sequência, processo legislativo ordinário, o processo através do qual se produz as leis ordinárias e também as leis complementares. Isso aí se encontra anunciado no artigo 65 da Constituição Federal. Nós vamos à leitura e depois, como sempre, vamos pontuar aquilo que é mais importante para a sua prova de concurso. O artigo 65, me acompanhe. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Este é o artigo 65 da nossa Constituição Federal, que anuncia em poucas palavras muita coisa. Em poucas palavras, o artigo 65 traz toda a dinâmica do processo legislativo ordinário, aquele processo que se destina à produção de leis ordinárias e leis complementares, que é a maioria de toda a produção legislativa do Congresso Nacional. E aí, às vezes, fica um pouco difícil de você compreender a dinâmica, devido aqui a natureza resumida deste comando constitucional expresso no artigo 65. Mas não se preocupe, que nós separamos aqui algumas notas, 6 notas, para que você acompanhe passo a passo o processamento das leis complementares e das leis ordinárias no Congresso Nacional. Veja só. Entenda que o processo legislativo de produção de leis se inicia a partir do momento em que alguém apresenta o projeto de lei. É a partir deste momento que se inicia o processo. Alguém teve a iniciativa de produção de leis, elaborando e apresentando em uma das casas do Congresso Nacional um projeto de lei. Aí surge a primeira pergunta para o seu portfólio, a primeira nota desta aula para a sua compreensão acerca do processo legislativo ordinário. Quem pode apresentar um projeto de lei ordinária? Quem pode apresentar um projeto de lei complementar lá em uma das casas do Congresso Nacional? É a partir deste questionamento que nós vamos organizar aqui as nossas ideias e tecer por completo a nossa rede de aprendizado em relação ao processo legislativo ordinário. Quem são os legitimados? Quem tem competência? Quem pode apresentar um projeto de lei ordinária ou um projeto de lei complementar? Veja só. Quando nós agora há pouco estudamos o processo legislativo de emenda à Constituição, vimos ali uns poucos legitimados para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição. Mas, aqui agora que estamos estudando o processo legislativo ordinário, aquele destinado à produção de leis ordinárias e leis complementares, temos um número maior de pessoas, de autoridades com este poder, com esta capacidade definida na Constituição para apresentar projeto de leis. E são os seguintes: qualquer deputado federal, estamos tratando aqui de leis federais, qualquer deputado federal, qualquer senador, qualquer comissão da Câmara dos Deputados, qualquer comissão do Senado Federal, são legitimados para apresentar um projeto de lei, e além deles, o presidente da República possui essa competência. O Procurador-Geral da República, nosso PGR, também tem competência para apresentar projeto de leis. E aí nós temos o Supremo Tribunal Federal,
e os tribunais superiores, né? Aí, tribunais superiores nós temos o TSE, o TST e o Superior Tribunal Militar, todos com competência também para elaborar projetos de leis e apresentar em uma das casas legislativas. Além de deputados, senadores, comissões da Câmara, comissões do Senado, comissões mistas, além do Congresso Nacional, além de presidente da República, procurador-geral da República, além do STF, dos tribunais superiores do Poder Judiciário, também o povo. O povo possui essa legitimidade, possui essa capacidade de apresentar um projeto de lei. Claro, o povo através da iniciativa popular das leis, né? Ali nós precisamos de 1% do eleitorado nacional, distribuído em no mínimo 5 estados da federação, e aí nós temos essa possibilidade de o povo também ser autor de um projeto de lei ordinária. Então, agora você já sabe quem são as pessoas que podem dar início, as pessoas, autoridades, os órgãos que podem dar início ao processo legislativo ordinário, para a produção de uma lei ordinária, para a produção de uma lei complementar. Esta foi a primeira nota para o seu portfólio e nós já vamos para a segunda. Certo. Nós tivemos um daqueles com competência para apresentar o projeto de lei, fazendo isso, apresentando, né? Agora, onde se apresenta um projeto de lei? Onde se apresenta um projeto de lei? Veja só, no geral, na grande maioria das ocorrências, um projeto de lei ordinário, de lei complementar, é apresentado na Câmara dos Deputados. Marque isso, grave, anote. Na grande maioria das vezes, na maioria das ocorrências, se apresenta um projeto de lei ordinário, lei complementar, na Câmara dos Deputados. Somente em poucas situações nós temos a apresentação de um projeto de lei ordinária ou de lei complementar sendo feito no Senado Federal. E quais seriam essas situações? Se um senador for o autor do projeto, se apresenta no Senado Federal. Se uma das comissões do Senado for autora do projeto de lei, também se apresenta no Senado Federal. Esta é a disciplina constitucional. Em regra, a grande maioria, a maior parte dos projetos de lei ordinária e de lei complementar começam lá pela Câmara dos Deputados e depois é que nós vamos ter a participação do Senado. Para começar, já a parte do Senado só nessas duas situações, quando apresentado pelo senador ou quando apresentado por uma das comissões do Senado Federal. Nós vamos ter lá no regimento do Congresso uma situação específica em que as comissões mistas de senadores e de deputados federais também aí existe uma alternância de apresentação dos projetos de lei de sua autoria, ora na Câmara, ora no Senado, mas isso aí é disciplina tratada no regimento interno do Congresso, não nos interessa para aqui. O que nos interessa para aqui é que um projeto de lei sendo elaborado vai ser apresentado na grande maioria das vezes lá na Câmara dos Deputados e em 2 vezes no Senado Federal. Será apresentado o projeto de lei no Senado Federal quando é de autoria de um senador ou quando é de autoria de uma das comissões do Senado Federal. Esta foi a segunda nota para o seu portfólio e nós já vamos para a terceira. Certo. Vamos ver como é que fica agora essa tramitação do projeto de lei na casa iniciadora, né? Na casa iniciadora. Entenda que a casa iniciadora é aquela casa do Congresso Nacional que recebe o projeto de lei. Na maioria das vezes a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, mas conforme dissemos há pouco, em algumas situações pode ser a casa iniciadora, o Senado Federal. Então,
chegou o projeto de lei na casa iniciadora, o que é que se faz? Em um só turno de votação, isso aí você entenda que nós já passamos por todas as comissões. Quando chega o projeto de lei na casa iniciadora, primeiro é submetido às comissões, mas nós teremos uma aula específica aqui para tratar das comissões parlamentares. Então, para este momento, para este entendimento do processo legislativo ordinário, entenda que chegando o projeto de lei na casa iniciadora, ele vai ser votado em um só turno. Vai ser votado em um só turno. Se aprovado, será enviado para a casa revisora. A casa revisora é a segunda. Se iniciou na Câmara, a revisora é o Senado. Se iniciou no Senado, a revisora é a Câmara. O que é que você precisa anotar nesta terceira nota? A tramitação em um só turno na casa iniciadora e também em um só turno na casa revisora. Porque às vezes o examinador da banca de concurso costuma querer confundir com a seguinte situação. Lá quando agora há pouco nós estudamos as emendas à Constituição, nós temos que a tramitação de uma emenda à Constituição acontece em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. 2 turnos, Câmara e Senado. E isso para as emendas à Constituição. Quando estamos falando no processo legislativo ordinário, aquele processo que se desencadeia para a produção de uma lei ordinária ou de uma lei complementar, não tem essa história de 2 turnos em um único turno. Aprovado em um único turno na casa iniciadora, segue para a casa revisora, onde também pode ser aprovado ou rejeitado em um só turno. Então nós estamos aqui construindo o nosso aprendizado sobre o processo legislativo ordinário. Primeiro, nós vimos quem são as pessoas que podem apresentar um projeto de lei ordinário complementar. Depois nós vimos onde esse processo é apresentado. E agora nós acabamos de ver a tramitação deste processo para a produção de uma lei ordinária e de uma lei complementar. Acontece em um só turno de votação na casa iniciadora e um só turno de votação na casa revisora. Onde o projeto é apresentado, casa iniciadora. Pode ser Câmara ou pode ser Senado. Terminou na casa iniciadora a sua votação, sendo aprovado, envia-se para a casa revisora. E a casa revisora também tem a possibilidade de ir em um só turno de votação aprovar ou rejeitar. Por enquanto, vamos ficando por aqui com esta ideia de tramitação, mas vamos avançar. Esta foi a terceira anotação aí para o seu portfólio e já vamos para a quarta. Tá certo que a tramitação na casa iniciadora se dá em um só turno de votação e da mesma forma na casa revisora, caso seja aprovado na iniciadora. Mas cuidado com os coros de aprovação. Se estamos tratando de lei ordinária, entenda que é necessário tão somente maioria simples dos votos, maioria relativa dos votos. Para lei ordinária, maioria simples, sinônimo de maioria relativa para lei ordinária. Agora, se estamos tratando de lei complementar, aí a Constituição exige maioria absoluta, maioria simples para as leis ordinárias, maioria absoluta para as leis complementares, e nós já estudamos isto aqui no canal, o que seja uma maioria simples, o que seja uma maioria absoluta, mas não custa nada a gente revisar ligeirinho, né, para sua memorização. Quando estamos falando em maioria simples, se entende que é preciso que esteja presente ali no plenário da Casa Legislativa, pelo menos a maioria absoluta dos seus membros. Estando presentes, pelo menos a maioria absoluta dos membros daquela Casa Legislativa, por maioria de votos, o projeto é aprovado. Isto na maioria simples. É preciso que antes estejam presentes a maioria absoluta dos membros daquela Casa Legislativa. Estando presente no mínimo esta maioria absoluta, por maioria dos votos dos presentes, se aprova
o projeto de lei. E esta maioria absoluta que precisa estar presente é calculada da seguinte forma: você pega o total de membros daquela Casa Legislativa, pega, digamos, os 81 senadores do Senado Federal, divide por 2, aí o primeiro número inteiro a partir desta divisão aí, deste resultado de divisão, será a maioria absoluta. Isso é a dinâmica para aprovação de uma lei ordinária e para aprovar uma lei complementar. Aí se exige maioria absoluta dos votos. Dos votos. Não somente é necessário que se faça presente ali no plenário, no momento da votação, a maioria absoluta dos membros daquela Casa Legislativa, como vai além, é preciso contar com a maioria absoluta dos votos de todos os integrantes daquela Casa Legislativa. Se nós temos 81 senadores, nós precisamos da maioria dos votos de todos aqueles 81 senadores para aprovar uma lei complementar. E a maioria dos votos se calcula da mesma forma. Divide-se por 2 o primeiro número inteiro após o resultado desta divisão seria a maioria absoluta. Então, na quarta nota, você registrou que o quórum de aprovação de uma lei ordinária, maioria simples. O quórum de aprovação de uma lei complementar, maioria absoluta. Esta foi a quarta nota e já vamos para a quinta. Se apresentou o projeto de lei na Casa Iniciadora. Aprovou em um só turno de votação. Se lei ordinária com maioria relativa, se lei complementar com maioria absoluta. Aprovou na Casa Iniciadora, o que é que se faz? Se envia para a Casa Revisora. Digamos que começou na Câmara, foi aprovado na Câmara, se envia para o Senado. E o Senado aí temos algumas possibilidades. Se o Senado aprova, da mesma forma que a Câmara aprovou, este projeto de lei será enviado para o Presidente da República. E o Presidente da República vai ter a oportunidade de exercer o veto ou sancionar aquela lei. Se sanciona, envia para promulgação. E aí, esta questão de sanção e veto presidencial aos projetos de lei será matéria de estudo para a nossa próxima aula. Por enquanto, não vamos nos alongar nessa questão da sanção e veto. O que eu quero para você aqui nesta quinta nota é o seguinte: a Casa Iniciadora aprovou o projeto de lei em um só turno de votação, envia para quem? Envia para a Casa Revisora. Aí a Casa Revisora, se também aprovar, envia para o Presidente da República, para que ele possa sancionar ou para que ele possa vetar. Certo? E se a Casa Revisora rejeitar aquele projeto de lei que foi antes aprovado na Casa Iniciadora, o que é que acontece com aquele projeto de lei? Foi aprovado na Casa Iniciadora, mas foi rejeitado na Casa Revisora. O que acontece é que este projeto de lei vai para o arquivo, será arquivado. Não tem mais o que se falar a respeito daquilo naquele processo legislativo em curso. Então veja, por enquanto nós temos duas participações distintas da Casa Revisora. Se aprova, remete para o Presidente da República para sanção ou veto. Se reprova, remete para o arquivo. Mas temos ainda uma terceira possibilidade a ser verificada na Casa Revisora. Digamos que a Casa Revisora aprovou o projeto de lei que recebeu da Casa Iniciadora, mas aprovou com emendas, modificou alguma coisa ali, não aprovou na íntegra, na originalidade recebida, fez alguma emenda, fez algum acréscimo. Aí numa situação desta, o projeto de lei todo retorna para a Casa Iniciadora. O projeto de lei por completo retorna para a Casa Iniciadora, para que a Casa Iniciadora avalie aquela alteração promovida pela Casa Revisora. Digamos que a Casa Iniciadora seja a Câmara.
que a Casa Revisora seja o Senado. Aí o Senado recebeu como Casa Revisora o projeto aprovado pela Câmara, mas modificou alguma coisa ali, seriam algumas emendas, e aí mandou de volta para a Câmara dos Deputados, Casa Iniciadora, e agora a Câmara dos Deputados, na sua função de Casa Iniciadora, neste nosso exemplo, vai avaliar as emendas apresentadas pelo Senado Federal. E aí, para a Câmara dos Deputados, a Casa Iniciadora aqui no nosso exemplo, surgem duas possibilidades. Ou acata as emendas propostas pelo Senado e aí envia para o Presidente da República, sanção ou veto, ou então simplesmente a Casa Iniciadora, no nosso exemplo, a Câmara dos Deputados, vai dizer não às emendas apresentadas pelo Senado Federal, e o texto na sua originalidade, o texto de lei original como saiu ali no primeiro momento da Casa Iniciadora, será enviado para o Presidente da República para exercer sanção ou veto. Entenda só um detalhe. Tem um detalhe aí nessa dinâmica. O que não pode acontecer é a Casa Iniciadora receber o projeto pela segunda vez e alterá-lo, já criar uma coisa diferente. Não. Vai ter que ou aceitar as emendas propostas pela Casa Revisora, ou simplesmente rejeitar essas emendas e aprovar o projeto em sua originalidade. Então, gente, foi esta aí as explicações acerca deste processo legislativo ordinário de produção de leis ordinárias, de produção de leis complementares. Nós dividimos aí a explicação deste artigo 65, que trata do projeto de leis ordinárias, né? Nós dividimos em 5 lições para você. Primeiro nós começamos passando quem é que tem esta capacidade, este poder para apresentar um projeto de lei. Aí nós vimos todos eles. É bom que você volte à aula para relembrar, né? Na sequência, nós estudamos onde se apresenta o projeto de lei em uma das casas do Poder Legislativo, Câmara ou Senado, na maioria das vezes na Câmara, na maioria das vezes é a Câmara a Casa Iniciadora, ficando para o Senado o papel de Casa Revisora. Vimos que no Senado somente em 2 situações se apresenta inicialmente o projeto de lei, que é quando a autoria do projeto de lei é de um senador ou de uma das comissões do Senado. E aí nós avançamos. Na terceira nota para esta aula, vimos como ocorre a tramitação. A votação se dá em um único turno. Na Casa Iniciadora, se aprovado também em um único turno na Casa Revisora. Chamamos a atenção aí para você não confundir com a tramitação das emendas à Constituição, que ocorre em 2 turnos, em uma casa e em outra. Na sequência, na quarta nota, nós vimos o quórum de aprovação das leis ordinárias, maioria simples, as ditas maiorias relativas, e o quórum de aprovação para as leis complementares, maioria absoluta. E aí, na sequência, nós vimos aquela dinâmica: se a Casa Revisora aprova, sanção; se a Casa Revisora reprova, arquivo; e se a Casa Revisora emenda, retorna para a Casa Iniciadora para avaliar essas emendas, ou rejeita as emendas e manda para o Presidente da República o projeto original, ou então acata as emendas e envia para o Presidente da República para que possa exercer ali a sanção ou veto. Gente, foram essas as nossas explicações acerca do processo legislativo ordinário. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Peço que, se você não é inscrito neste canal, se inscreva e nos acompanhe. Nós estamos postando aula quase todos os dias, sempre voltadas para você que se prepara para concurso. Aguardo você até daqui a pouco, quando estaremos estudando o veto e a sanção exercidos pelo Presidente da República ao receber
um projeto de lei oriundo do Congresso Nacional. Aguardo você, até já.